Olá! Bom, faço uns vídeos às vezes meio longos, né? Quem tiver paciência. Bom, eu falei em um vídeo meu sobre o meu curso de numerologia cabalística e eu acho que eu falei errado o nome do professor, eu falei Luiz Trevisan, é Luiz Trevisani. Então, só para corrigir, Luiz Trevisani, o curso que eu fiz de numerologia cabalística pelo Instituto Atman. Agora, na verdade, eu quero falar sobre o desenho humano. O desenho humano é mais uma ferramenta de autoconhecimento e o desenho humano ele foi compartilhado conosco por um canadense. Ele recebeu, é como se fosse um download, né? Uma canalização de informações em 1987, quando ele estava em Ibiza, né? E aí ele transcreveu todas as informações, eu não lembro se foi uma semana seguida que ele recebeu uma série de informações que daria o corpo ao desenho humano, que é um gráfico, né? O desenho humano, eu estou estudando, então eu vou falar um pouco que eu aprendi. Então, o desenho humano, ele tem 4 pilares. A astrologia, o I Ching, os chakras e a Kabbalah. Então, esses 4 pilares formam o desenho humano, né? Esse gráfico. Aí, ele traz informações sobre você, qual é o seu tipo, qual é a sua autoridade, qual é a sua estratégia. É complexo. Imagine reunir todas essas informações, então ele é bem complexo. Tem um pessoal muito bom na internet que faz e os preços são os mais variados. Tem o Desenho Humano Brasil, que eu sigo no Instagram, que é a Meris Oliveira. Tem 2 meninas também que eu sigo, que é a Diana Porangas e a Yasmin Mayonche, a Yasmin com I, Mayonche. Eu fiz o meu gráfico do desenho humano com a Diana Porangas e super indico, ela é uma graça. Fez gravação, enquanto a gente fazia a leitura, ela me enviou todo o material, o vídeo, tudo bonitinho. Então, é mais uma chave de autoconhecimento e aí você escolhe, né? Você vai pesquisando e como você tem um leque de possibilidades, então você escolhe que você, às vezes você fala, ai não, isso aí não tem nada comigo, não entendi nada, então não. Mas, de repente, sim, então você vai fazer sua escolha por intuição, por afinidade. E eu gostei muito de ter feito meu desenho humano com a Diana. Então, por exemplo, ele fala dos tipos. Tem o tipo gerador, o tipo projetor, o tipo manifestador e o tipo refletor. Então, nas contas, é mais ou menos isso. Dentro do gerador tem uma variante, né? Uma ramificação que é o gerador manifestante. É um tipo. Gerador, manifestante, projetor, manifestador e o refletor. Gerador é 70% da população é gerador. Projetor é 20%, manifestador 9% e refletor 1%. E aí, cada tipo tem um tipo de energia, um tipo de responder, de estratégia para tudo na vida, não só nas relações, mas na profissão, em tudo. Então, casar, né? Astrologia com I Ching, com Kabbalah e com chakras. Então, ele fala inclusive do tipo de aura que você tem. Então, assim, eu posso falar um pouquinho do meu tipo, que é manifestador. Sim, manifestador é 9% e refletor é 1% da humanidade.
Um exemplo que é dado sobre refletor é a atriz Sandra Bullock. Ela é refletora. É 1% só da humanidade. E você vê 70% geradores. Né? É de acordo com a necessidade. Foi assim que eu entendi. Cada tipo de energia, o que veio fazer, qual é a missão e tal. Então, por exemplo, eu sou manifestadora, eu faço parte de 9%. Manifestadora com a minha autoridade é do ego e a minha estratégia é iniciar. Eu tenho que iniciar, eu tenho que começar, eu tenho que manifestar. Então, para isso, eu tenho uma aura impactante, né? Uma aura forte que inibe um pouco algumas pessoas, mas é por conta da minha missão, do que eu vim fazer. Então, assim, é como se eu tivesse uma proteção para iniciar o que eu tenho que iniciar. Então, eu tenho também um tipo de energia que vai vai no ápice, eu faço, aí eu tenho que parar para descansar. Então, por exemplo, o projetor já não tem tanta energia, ele já tem que... Não é tanto trabalho braçal, mais ou menos o que eu entendi, né? Se eu estiver errado e alguém souber sobre o assunto, pode se sentir à vontade para corrigir, para escrever, né? Sobre. E aí é isso, as pessoas têm um tipo de energia, é um tipo, né? Depois tem as energias daquele tipo, tem a estratégia, como que você vai, por exemplo, o projetor tem que receber convites, mas não fica preso naquilo. Mas quando ele recebe convites e ele usa a intuição, aí as coisas fluem, entendeu? Já o manifestador não é de receber convite. Por exemplo, muitas vezes eu fiquei esperando as pessoas me chamarem e não me chamavam. E quando elas me chamavam, nem sempre dava certo. Porque cada um tem uma estratégia. E aí, quando você vai aprendendo algumas coisas, você fala... E eu achava estranho que às vezes as pessoas falavam assim, nossa, você tem uma cara de brava, eu achei que você era muito brava. Depois que me conhece um tempo, tem amizade, eu achava que você era muito brava, mas é porque minha aura é assim. Já tem gente que já absorve, cada um é um tipo, é interessante. Quem quiser aprender a respeito, mesmo que ache um pouco complicado, mas se quiser aprender a respeito é bem legal. Então era isso sobre o desenho humano, falei da Diana, da Yasmin e da Meris Oliveira. E tenho ele mora aqui no Brasil, mas agora eu não lembro, Christophe, acho que é Christophe. Mas se vocês colocarem lá, vocês vão descobrir tudo. Não só a parte escrita, como em vídeos, tudo sobre o desenho humano. E tem também como você descobrir o seu lá, né? Você coloca desenho humano Brasil, por exemplo, e você coloca os seus dados e aí vai gerar o seu gráfico e você vai descobrir qual é o seu tipo. A partir, como eu falei na astrologia, a partir do momento que você sabe qual é o seu tipo, por exemplo, você é um projetor, uma projetora, aí você vai colocar lá, desenho humano projetor. Aí você vai descobrir, você vai ouvir a respeito e você vai entender algumas coisas, falando, não, eu sou assim, eu não sou, e tem coisas que às vezes você vai ouvir e falar, nossa, o que essa pessoa tá falando? Porque é um assunto também complexo, mas é muito bacana. É que, assim, como eu falei que ia falar de sugestões, então eu vou trazendo o que eu for conhecendo, eu vou trazendo para vocês irem ouvindo a respeito e decidindo se quer ou se não quer. Ah, isso aqui parece legal, deixa eu anotar aqui o nome dessas pessoas e dar uma pesquisada. Falar, isso aqui serve, isso não serve. Porque é aquilo que eu sempre falo, não existe uma verdade pronta, existem infinitas possibilidades e cada um escolhe o seu caminho. E que a gente não precisa ficar com raiva e nem ficar criticando ninguém. Isso aqui eu não gostei, não bateu comigo. E tá tudo bem, a pessoa segue lá o trabalho dela e eu vou procurar o que eu me identifico e, gente, sempre seguindo a intuição, é muito importante. E além do desenho humano tem mais uma informação, mas eu acho que vou deixar para outro vídeo porque eu já fiz um tão longo, então, né? Mas aí, se vocês se sentirem curiosos, pesquisem sobre o desenho humano, tá bom? Então tá, tchau, tchau.